artesã, tudo bem? Me conta aí, você tem dúvida na hora de escolher a agulha certa, o material certo para fazer a sua peça de crochê? Hoje eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês sobre como escolher o material adequado para a peça que você quer produzir e também qual é a melhor agulha que você vai utilizar nesse trabalho. Vamos lá então? Para iniciar, vamos falar um pouco sobre fios, especificamente em fio de malha, que é o foco aqui do canal. Nós temos aí no mercado uma grande quantidade de marcas de fio de malha, né? De vários preços, e às vezes você pensa assim, por que esse fio aqui é mais barato que esse aqui, por exemplo, quando você está fazendo uma busca lá procurando. Então vamos falar de algumas diferenças desses fios e dessas agulhas na hora de você escolher aí o melhor fio para produzir a peça que você está querendo aí, que você já produziu na sua mente e você quer passar ela para o mundo físico do crochê. Então, quando a gente vai escolher o material, primeiro a gente tem que pensar qual é a peça que nós queremos produzir, né? Para depois escolher qual vai ser a matéria-prima. Então, vamos dizer aí que vocês vão fazer cestos de fio de malha, que é o que nós vamos focar mais aqui. E aí você vai especificar qual é o tipo de cesto que você quer fazer. É um cesto com detalhe? É um cesto de uma cor só? Esse cesto vai ser qual finalidade? Eu trabalho com cestos temáticos, tá? Então eu utilizo muita troca de cor, muita variação na hora de fazer os detalhes e tal. Então quando eu vou escolher o fio, eu sempre procuro os fios premium para fazer esse tipo de trabalho. É o que eu mais indico, porque eles, como durante o processo ali eu posso querer trocar de cor, eu preciso ter um padrão nesse fio que, se eu escolher um outro tipo de fio que tem no mercado, talvez não vai trazer o resultado que eu quero para aquela peça. Aí eu vou acabar me frustrando com o crochê, quando na verdade eu só não escolhi o material correto. Então o fio premium, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Qual que é a característica principal dele? Ele tem a mesma espessura do início até o fim. Então são recortes de malha, né, de tecido mesmo, e ele tem a mesma espessura. Então quando eu iniciar um trabalho de crochê, ele vai ser igual do início até o fim. Então eu não vou ter essa variação, eu não vou ter que lidar com diminuição e aumento dessa espessura no mesmo rolo. Outra coisa legal é que tem a cartela de cor geralmente fixa. Então, se você escolher uma empresa e você pegar aquela cor, provavelmente você na próxima compra consegue aquela cor. Então, se você deixou de finalizar uma encomenda por falta de fio, pode ser que aconteça uma variaçãozinha mínima de tonalidade, mas você vai conseguir dar sequência para o teu trabalho com esse fio. Então, esse aqui são os fios premium. Quer dizer que são especialmente feitos para trabalhos desse tipo e tem a mesma espessura e geralmente a mesma tonalidade de cor. A composição da malha também você vai conseguir encontrar no rótulo, dizendo lá se é poliéster, se é algodão, se ele é poliéster com viscose. E aí, depois que você tiver um maior relacionamento com a marca e com tipos de fio de malha diferente, você já vai saber se você quer um fio mais elástico, se você quer um fio que seja mais firme. Às vezes, para fazer um cesto maior, você quer que ele fique mais estruturado, você escolhe um fio de uma espessura um pouco maior. Isso vai depender do trabalho que você quer fazer. Geralmente eu uso esses de 36 milímetros, que não é nem muito grosso e nem muito fino. Um outro fio que a gente encontra no mercado e geralmente a diferença de preço é bem maior é o fio residual. Então eu tenho aqui o trabalho que eu estou fazendo no fio residual. Hoje já temos os fios residuais que são selecionados, então ele tem uma menor variação de espessura possível. Porque, na verdade, esses fios residuais, eles são reaproveitamentos das indústrias têxteis. Então, eles pegam os restantes, né, os restinhos, e aí eles fazem os fios. Então, pode acontecer emenda no meio do rolo. Ó, aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tô de rosa, não sei se vai aparecer. Ó, aqui tá bem grosso, né? E aqui, ó, uma parte que eu fiz, vou desmanchar pra vocês verem. Ele já tava bem fininho, ó.
Então, essa diferença aqui, por exemplo, se eu quisesse aqui cortar, eu poderia ter cortado aqui, não cortei, terminei a carreira aqui antes, mas eu ia cortar. Então, eu posso cortar aqui e começar de novo com a parte do fio que é mais parecida. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele é bem mais barato do que o fio premium. Então, alguns trabalhos compensa usar o fio residual. Um dos problemas que encontra no fio residual também é que às vezes você não consegue encontrar outro fio da mesma cor. Então, às vezes a gente compra um rolo lá e não deu, às vezes a gente sofre um pouco para encontrar da mesma tonalidade. Isso atrapalha quando você trabalha com cartela de cores, por exemplo. Eu tenho essas e essas cores. Aí no residual você tem um pouquinho mais de dificuldade. Vantagens, trabalhos mais exclusivos, porque como aquele tipo de fio ele é mais escasso, você consegue fazer uns trabalhos você consegue fazer trabalhos mais exclusivos. Não tem como você fazer outro igual, muitas vezes, às vezes tem, dependendo da marca. Hoje eles já estão prestando muita atenção nisso, tem marcas de fio residual excelente que você consegue trabalhar perfeitamente, dependendo do que você vai fazer. Como a minha área é assim, mais os cestos temáticos, eu prefiro usar o premium e também por questão de tempo. Como o crochê ele não é a minha principal atividade, eu trabalho em outra área, às vezes eu chego e eu tenho que fazer aquela peça, por exemplo, que eu peguei encomenda, que não é o caso agora, eu não tenho feito muita encomenda, mas eu tenho que chegar e fazer o crochê, porque eu tenho as meninas, tudo, né? Então eu chegava e já fazia o crochê, eu sabia que ia dar certo, que eu não ia ter que lidar com muitas emendas, com muita espessura de fio. Então, se você tem uma disponibilidade de tempo maior para trabalhar com esses imprevistos do fio residual, ele também pode ser muito viável. Então você vai só organizar a tua forma de trabalho e escolher qual que é o melhor material para fazer. Eu já fiz bastante tapete em fio residual, funcionou também fazendo os cortezinhos que for necessário, mas hoje eu trabalho mais com fio premium mesmo. Tem algumas marcas excelentes no mercado e você escolhe a composição e as cores e pode oferecer para sua cliente também essa cartela para ela poder escolher, e você sabe que se você precisar de novo, você vai conseguir comprar, desde que não sejam cores de lançamentos exclusivos de temporadas. Vamos falar um pouquinho sobre a agulha que eu utilizo, ou a agulha que você deve prestar atenção na hora que você vai iniciar o teu trabalho. Então hoje no mercado tem uma infinidade de agulhas, algumas são mais caras, que são as agulhas importadas, mas as agulhas de metal, que são mais em conta, fazem o mesmo trabalho. Então, se você escolher a agulha certa, você vai perceber uma grande diferença. Eu vou pegar um trabalho meu aqui que eu fiz com uma agulha errada. Eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho que eu fiz com um tamanho de agulha que agora eu vejo, né, que ele não foi com uma agulha adequada para o fio. Então, ó, vejam que ele ficou mais molengo. E eu também não sabia fazer troca de cor aqui, porque nessa época eu só olhava as imagens na internet e copiava. Eu nunca tinha feito curso e eu não buscava muitos vídeos. Agora sempre eu procuro um conhecimento, estudo a peça para ver se vai funcionar o que eu quero fazer. Então, ó, vejam que ele tá mais molengo, né? Ele ficou retinho, porque o fio era premium, ele não deu variação de espessura, mas os pontos ficaram largos, ficou aparecendo aqui algumas trocas de cor. Então eu tinha uma agulha que eu gostava muito, que ela era rosa, tanto que ela foi que deu o nome aqui para o canal, que é a agulha rosa crochê. E aí um dia a minha agulha quebrou. E que bom que ela quebrou, porque senão eu ia continuar usando ela. E aí eu tinha comprado uma outra menor, e aí eu passei a usar aquela. Então vocês já podem perceber a diferença na estrutura da peça, ó, totalmente diferente. Nesse aqui eu já sabia fazer troca de cor de uma forma mais eficiente, mas a questão do alinhamento dos pontos, vocês podem perceber que ficou muito melhor, só trocando a agulha. As duas agulhas eram da mesma marca, mas eu não tinha escolhido o tamanho certo. Agora
Eu sempre que eu vou pegar o fio, eu já verifico se o tamanho tá certo. E se a agulha for um pouco menor, não tem tanto problema quanto se ela for maior. Então a agulha que eu utilizava nesse trabalho aqui era a agulha da Clover número 8, que é a rosa, né? E essa aqui é a 7, que é a que eu utilizo agora. Essa aqui é 7. Só que da 7 para baixo eu fui fazendo testes e eu também consegui fazer e consegui que os pontos ficassem bons também. Então agora eu utilizo 6, 5,5, que essa aqui é da Tulip, que eu gosto também bastante porque eu não achei mais para comprar dessa daqui. Então eu testei essa da Tulip e também já testei essa aqui que é da Prim, que também é muito boa. Ela tem uma diferença aqui no gancho que eu vou mostrar para vocês. E assim, para mim funcionou muito do número certo, que eu acho que é essa 7, para minha tensão de ponto, das agulhas mais finas. Uma coisa que a gente testa geralmente aqui, tô com o fio, vou pegar um fio branco. Aqui, ó. Temos o fio, né? E esse aqui é o teste básico que praticamente toda crocheteira faz. É puxar aqui e ver se o fio ficou dentro do gancho, ó. Fica perfeito aqui dentro do gancho. E eu vou pegar uma agulha maior e, ó, ela sobra. E nós temos que considerar que a espessura que a agulha apresenta aqui, ó, também vai fazer diferença, porque o espaço que ela vai dar entre os pontos também é determinado pela grossura que a agulha apresenta aqui. Então, quando uma agulha ela é mais fina, ela vai fechar uma correntinha, que é o ponto básico, né? Ela vai fechar uma correntinha mais justa. E isso vai fazer diferença depois na hora do ponto. Se você utilizar uma agulha menor, você precisa dar uma maneirada ali na tensão que você está fazendo no ponto, mas é mais fácil de você ajeitar do que se você pegar uma agulha que é muito maior. Então a minha dica, se você for escolher uma agulha que não é do tamanho, que você utilize uma menor. Para mim funciona muito mais. Tá, então aqui, ó, vou pegar uma agulha menor aqui, ó. Tá vendo que o fio cobre ali o gancho? Então esse aqui é o teste que a gente faz. Teoricamente, esse aqui não daria, tá? Mas eu sugiro para você que você faça o crochê com ela um pedaço para você ver. Às vezes só ajustando a tensão e o movimento da mão com uma agulha menor você consegue, ó, eu dou uma viradinha um pouquinho maior, mas eu consigo fazer com essa agulha que é um pouquinho menor. E a agulha que eu considero ideal... Opa, acabou o fio. E a agulha que eu considero ideal, o movimento não precisa ser tão acentuado, e você faz e a correntinha ela fica fechadinha. E uma agulha que é um pouco maior, ela vai automaticamente ficar mais espaçado entre as correntes. Então isso é uma coisa que vai dar muita diferença no teu trabalho. Então não existe, na verdade, a agulha exatamente perfeita, mas existe essa técnica de você testar se a agulha é muito grande e se a agulha é do tamanho certo. Por exemplo, se eu tiver uma agulha fina assim e quiser fazer crochê com fio de malha, eu não vou conseguir, porque ela não vai conseguir puxar o fio de uma forma eficiente, ó, ela vai ficar enroscando, tá? Principalmente que essa Prim quebra muito fácil, tá? Então, ele até faz, mas vai dificultar muito o meu trabalho aqui no crochê. Então, você encontrar a sua agulha, que para você, com a sua tensão do ponto, com o fio que você tá trabalhando, ela fique boa, é o ideal. E isso a gente só consegue testando, assim como eu testei o fio residual, assim como eu testei o fio prêmio. E aí a gente vai se encontrando aqui no mundo do crochê e fazendo o nosso trabalho ficar melhor a cada vez que a gente faz, né? Então, por exemplo, esse cesto aqui, eu não descartei ele, gosto muito, foi um dos primeiros cestos temáticos que eu fiz. E hoje eu olho ele e fico muito feliz de saber da evolução, ó. Se vocês puderem olhar ali dentro, ó, tem até um resto aqui. Tá vendo que tá aparecendo, fio conduzido, tá mole, tá desestruturado.
E aqui, ó, já vê ó, o acabamento lá dentro, já é outra coisa. Então, acertar esses pontos que são muito pessoais é fundamental para melhorar a tua técnica e, consequentemente, melhorar o resultado do teu trabalho. Então, se você tiver a possibilidade de testar, quando você for comprar agulha, se for numa loja física, já leva o fio que você geralmente usa e pede lá para você testar um pouquinho do fio ou presta a agulha de alguém para testar, para você não ficar comprando uma agulha que talvez você não vai utilizar. Porque essas agulhas, as importadas, elas são um pouquinho mais caras. Mas olha, depois que eu comprei essas, eu não consegui mais usar as outras, porque elas realmente têm uma anatomia, nem essa da Clover e a da Tulip, para mim, são as que têm o cabo mais anatômico, é muito bom de segurar. Que nem eu tava ensinando a minha filha, tem exatamente o lugarzinho aqui, ó, de pôr o dedão. Então eu falo, ó, o dedão tem que estar aqui e a agulha tem que estar olhando para você. Diferente da Clover, que ela é mais circular, da Prim, que ela é mais assim, então é mais fácil de quem tá iniciando se perder um pouco. Essa aqui eu gosto muito para fazer trabalhos que são mais grandes, por exemplo, cestos maiores, porque ela tem esse cabo alongado aqui, então ela busca o fio mais longe, sabe? Ela não tem essa limitação que a Clover e a Tulip tem. Mas essas aqui dá para trabalhar perfeitamente no fio de malha. Então essas dicas são importantes para você estar pensando antes de você fazer o teu trabalho, tá? E se for necessário, depois que você fizer, desmanchar e trocar de agulha, faça isso, porque dá bastante diferença. Ó, esse aqui foi um trabalho que eu iniciei com a agulha número 5, que eu queria fazer um teste. Funcionou. Eu vou fazer com esse aqui, ele vai ficar mais estruturado, porque os pontos vão ficar mais próximos. Mas, por exemplo, se eu quisesse usar esse mesmo fio para fazer um suplá, um tapete, que é uma peça que eu quero que fique mais maleável, provavelmente eu ia escolher uma agulha maior. Então, mesmo que a gente depois tenha afinidade com algumas agulhas, os trabalhos vão ditar muito sobre qual agulha e qual fio você vai utilizar. Por isso que é importante você pensar na peça antes de você começar a produzir e fazer os testes. Sempre verificar se aquilo vai ficar bom ou não. Então hoje eram essas dicas que eu queria trazer para vocês aqui. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar comentários aqui de sugestões de temas que vocês gostariam que eu falasse aqui para vocês.